Bem-vindos ao nosso guia sobre os cuidados a ter com as Tetramorium immigrans, também conhecidas como formigas do pavimento. Estas pequenas criaturas possuem uma complexidade social e uma tenacidade fascinantes. Das ruas da cidade aos jardins, as formigas do pavimento adaptam-se com grande eficácia. Descubram os segredos do seu sucesso e como cuidar delas em vossa casa. O nome Tetramorium immigrans descreve as nossas protagonistas de hoje. Tetramorium designa um gênero de formigas presente em todo o mundo. Immigrans alude à sua capacidade de migrar e estabelecer-se em novos territórios, daí serem chamadas formigas do pavimento. Presentes nos nossos passeios e nas nossas ruas. As formigas do pavimento colonizaram uma variedade impressionante de habitats em todo o mundo. Originárias da Europa e da Ásia, estenderam o seu domínio à América do Norte, América do Sul, África e Austrália. A sua adaptabilidade permitiu-lhes prosperar em climas temperados e subtropicais. Dentro da colônia de Tetramorium immigrans, a hierarquia é evidente no tamanho dos seus membros. A rainha, mãe da colônia, distingue-se pelas suas dimensões, atingindo os 6 a 8 milímetros. Os machos ou zangões têm um tamanho intermédio entre os 4 e os 6 milímetros. As obreiras, essas trabalhadoras incansáveis, são as mais pequenas, medindo entre 2 e 4 milímetros. Estas fêmeas estéreis constroem o ninho, procuram alimento e cuidam das crias. Capítulo 4. Habitats naturais e atividades diárias. As formigas do pavimento, adaptáveis e resistentes, constroem as suas casas nas fendas dos passeios, debaixo de pedras, na base das árvores e até mesmo nas nossas casas. Os seus dias são marcados pela busca constante de alimento, formando longas filas desde o ninho até as fontes de alimento. As Tetramorium immigrans são diurnas, o que significa que procuram alimento durante o dia e geralmente recolhem-se ao seu ninho à noite. Capítulo 5. Períodos de voo nupcial no Canadá. No Canadá, à medida que os dias se tornam mais longos e chega o calor do verão, as colônias de Tetramorium immigrans preparam-se para os seus voos nupciais. Entre junho e agosto, o ar enche-se de rainhas virgens e machos alados, prontos para uma dança aérea de acasalamento. É um espetáculo fugaz, mas essencial, pois assegura a continuidade da espécie. Capítulo 6. Método de fundação da colônia no Canadá. Após o voo nupcial, a rainha fecundada inicia a tarefa de fundar a sua própria colônia. Ao contrário de outras espécies, a rainha Tetramorium immigrans no Canadá é uma verdadeira pioneira. Ela liberta-se das suas asas e procura um local adequado para o seu ninho. As rainhas Tetramorium immigrans são totalmente claustrais, o que significa que não precisam de se alimentar para produzir a sua primeira geração de obreiras. Capítulo 7. Monógenas ou polígenas no Canadá. No Canadá, a estrutura social das Tetramorium immigrans varia. Geralmente são monógenas, com apenas uma rainha por colônia. As rainhas das formigas do pavimento podem ser temporariamente polígenas, mas as colônias acabarão por ter apenas uma rainha. São rigorosamente
monógenas. Capítulo 8. Tempo de desenvolvimento do ovo à obreira no Canadá. O ciclo de vida de uma formiga Tetramorium immigrans, do ovo à obreira adulta, é fascinante. No Canadá, este desenvolvimento leva entre 6 a 8 semanas. Do ovo à larva, são necessários de 7 a 20 dias. Da larva à pupa, são necessários de 7 a 20 dias. Da pupa à obreira, são necessários de 3 a 10 dias, dependendo das condições do formigueiro. Capítulo 9. Número de indivíduos numa colônia no Canadá. Uma colônia de Tetramorium immigrans no Canadá pode abrigar milhares de indivíduos. Na maioria dos casos, as colônias de formigas do pavimento atingirão entre 1.000 e 5.000 indivíduos. Podem ser mais ou menos, dependendo de como são criadas. Geralmente desenvolvem-se um pouco mais na natureza, muitas vezes em torno de 10.000 indivíduos numa colônia saudável. Para criar uma casa adequada para as Tetramorium immigrans em cativeiro, é essencial compreender as suas preferências naturais. Um formigueiro em acrílico, gesso ou uma caixa de plástico ventilada são opções válidas. O material deve ser resistente à umidade e permitir a observação do comportamento das formigas. Um substrato de areia, terra ou uma mistura de ambos fornecer-lhes-á um ambiente familiar. Para o bem-estar das Tetramorium immigrans, é fundamental reproduzir as condições de temperatura e umidade do seu habitat natural. Mantenham uma temperatura entre os 24 e os 28 graus Celsius, com um ligeiro decréscimo durante a noite. A umidade deve estar entre os 50% e os 60%. A umidade excessiva pode levar ao aparecimento de fungos. As formigas do pavimento, verdadeiras omnívoras oportunistas, não são esquisitas quanto à alimentação. Na sua incessante busca por provisões, consomem insetos mortos, sementes, frutos, néctar, sementes, frutos, néctar e restos de comida humana. Em cativeiro, podem ser alimentadas com pedaços de minhocas, larvas de tenébrio molitor, fruta doce e água com açúcar ou mel. Com a aproximação do inverno e a descida das temperaturas no Canadá, as colônias de Tetramorium immigrans preparam-se para a diapausa. Durante esta fase, de novembro a março, a atividade da colônia é significativamente reduzida. Os ninhos das formigas do pavimento são geralmente mantidos a 5 graus Celsius ou mais. Recomenda-se mantê-las acima do ponto de congelação em cativeiro, pois não podemos replicar facilmente o arrefecimento lento a temperaturas negativas. Recomenda-se uma hibernação entre os 4 e os 10 graus Celsius. Recomenda-se uma hibernação entre os 4 e os 10 graus Celsius. Criar uma colônia de Tetramorium immigrans em cativeiro pode ser gratificante, mas é crucial ter métodos de contenção adequados. Um formigueiro bem selado, com paredes lisas e ventilação segura, é indispensável. Recomenda-se a aplicação de uma barreira anti-fuga,
métodos com fluon ou óleo mineral nas áreas onde as formigas possam tentar escapar. Estas barreiras criam uma superfície escorregadia que as impede de trepar e escapar. A Tetramorium immigrans é uma espécie fácil adequada para principiantes, embora sejam resistentes, requerem condições específicas para prosperar comparativamente a outras formigas, podem desenvolver-se rapidamente, mas o seu crescimento pode ser comprometido se forem alimentadas com menos frequência. Com paciência e dedicação, é possível apreciar estas formigas em casa. Obrigado por nos acompanharem neste guia sobre os cuidados a ter com as Tetramorium immigrans. Esperamos que esta viagem tenha sido instrutiva e que vos tenha dado vontade de apreciar a complexidade destes pequenos gigantes. Não se esqueçam de subscrever para verem mais conteúdos sobre o fascinante mundo das formigas.